Boa noite a todos os irmãos. Estamos aqui reunidos nesta terça-feira para mais uma reunião virtual, Centro Espírita Irmã Sheila, rogando, primeiramente de Jesus, o amparo aos nossos propósitos, clamando aos irmãos para nos prepararmos convenientemente para a reunião da noite, para a nossa palestra, para o passe virtual, fluidificação das águas, e que recebamos tudo aquilo que estamos buscando. Deus Pai de amor e bondade, Jesus, nosso mestre e amigo, te rogamos, Senhor, a tua proteção, a tua intuição, e nos dê força, Senhor, para suportarmos todas as agruras dessa nossa caminhada aqui no planeta Terra. Sabemos, Senhor, que és o caminho que devemos seguir. E se sofremos, é porque nos afastamos das leis divinas que nos ensinastes com teu evangelho de amor. Por isso, rogando a tua proteção para a nossa reunião, queremos iniciá-la com a prece que nos ensinastes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E assim, Mestre Jesus, com esta prece e na tua paz, nós pedimos a permissão aos espíritos desta casa de Sheila para iniciar esta reunião com a prece cantada à irmã Sheila, que é nossa diretora espiritual. Que assim seja. Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim, esta flor tão delicada, quando está juntinho deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nesta noite lenitivo a sua dor, como um bom samaritano, e a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz, ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus.
Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Meus irmãos, para nossa reflexão, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. Poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se-lhe de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois bem, em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Mateus capítulo 17, versículo 14 a 20. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele é um grande poder fluídico normal, junta ardente fé, pode só pela força de sua vontade dirigida para o bem operar esse singular fenômeno de cura e outros tido antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Meus irmãos, é com muita alegria que nós passamos a palavra ao nosso irmão Alexandre, que será o expositor do tema evangélico programado para hoje, rogando de todos vibrações de paz, de harmonia, de alegria, e a Jesus que o ampare e o intua nessa missão tão importante para todos nós. Boa noite, prezados irmãos, prezadas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas reuniões, em que nós temos a oportunidade de refletir sobre a doutrina espírita, sobre as nossas próprias vidas e sobre como nós podemos progredir e sermos melhores a cada dia através do nosso esforço, através do nosso empenho, através da busca pessoal de cada um por superar as suas próprias dificuldades e construir uma existência mais plena e mais digna, tanto para hoje quanto para o porvir. Hoje nós teremos a oportunidade de conversar sobre uma das práticas mais icônicas da doutrina espírita, o passe espiritual. O passe é utilizado de inúmeras formas no seio da filosofia espírita, como um recurso simples que pode ser utilizado para a recuperação do corpo, para o fortalecimento do espírito, para a renovação dos ânimos, para melhorar as nossas disposições psicológicas, para nos auxiliar a entender aquilo que estamos com dificuldade de enxergar nas diversas circunstâncias que a vida nos impõe no dia a dia. É um recurso que, quando bem trabalhado, quando bem compreendido, quando bem utilizado na mão de médiuns, com experiência, com dedicação e sempre
sob a supervisão da espiritualidade maior, pode operar inúmeros benefícios e trazer muitas alegrias para a nossa vida. Embora seja uma prática corriqueira, pois na maioria das reuniões espíritas sempre há um momento para o passe, é comum que muitos de nós não tenham um entendimento razoável sobre como esse processo tão delicado se opera, sobre como é possível que nós, enquanto aqueles que estamos recebendo o passe, podemos melhorar a eficiência desse processo através da postura que nós adotamos para receber o passe, os pensamentos que nós mantemos em nossas mentes, as emoções que cultivamos nos nossos corações, e, ao mesmo tempo, os próprios médiuns que administram o recurso, muitas vezes se esquecem ou pouco conhecem sobre a mecânica do que está acontecendo por trás daquele momento solene. E quanto mais compreendermos a essência do passe espiritual, tanto aquele que recebe, quanto aquele que o fornece, quanto aquele que o opera, tem maiores chances de poder fazer um trabalho mais vívido, um trabalho mais benéfico, com melhorias muito maiores do que nós podemos imaginar. Mas para realmente entender o passe terapêutico, o passe espiritual, é preciso que nós observemos algumas características fundamentais da própria dinâmica da vida, do próprio fenômeno vital. E a filosofia espírita nos ensina, para que possamos introduzir-nos no estudo do passe espiritual, que tudo quanto existe está estruturado ou alicerçado em um substrato único. Todos os fenômenos que estão à nossa vista, todas as formas, todas as construções que nós observamos na natureza, no espaço, os planetas, as diferentes formas de vida, a matéria nas suas mais diversas manifestações, tudo quanto existe corresponde, em última instância, a transformações, a modificações deste substrato único. O Espírito de Verdade, nas obras de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, principalmente, nomeia este substrato único de fluido universal. Mas este mesmo fluido universal também é conhecido por diversos outros nomes. A energia absoluta, o campo primordial, mas independente da nomenclatura que se utilize, ele traz sempre o mesmo significado. A força primária sobre a qual se alicerça toda a construção universal, inclusive os nossos próprios corpos. A nossa própria estrutura biológica seria uma consequência das manifestações, das especializações e das gradações que este fluido universal, que este campo primordial sofrem como consequência dos impositivos da lei divina. E é importante que mantenhamos esse conceito em mente para que lá na frente nós possamos compreender melhor a mecânica do passe e como nós podemos nos beneficiar melhor desse instante tão solene e tão belo durante as sessões espíritas, seja nas reuniões públicas e particularmente para aqueles que estão sob os cuidados espíritas para a melhoria do corpo e da alma. Essas inúmeras gradações do fluido universal, que originam tudo quanto existe, também dão origem a uma gradação em particular, a uma especialização em particular, que o Espírito de Verdade nomeou como sendo o fluido vital, ou o princípio vital. E este princípio vital, embora ele não tenha sido, no momento atual da nossa história científica e tecnológica, devidamente reconhecido, devidamente estudado e categorizado, nós já temos diversos indícios dentro da própria ciência de que esta força vital primordial
tem um papel muito importante, para não dizer fundamental, em todos os fenômenos vitais. Pois todas as evidências levam a crer que é preciso postularmos a existência desse princípio a fim de darmos sentido aos fenômenos vitais. Portanto, embora ainda não tenhamos, dentre nós encarnados, uma visão científica técnica clara sobre esse princípio, tudo indica que, de fato, ele existe. E nas obras de Kardec, assim como em inúmeras outras, principalmente nos trabalhos de André Luiz, este princípio vital é descrito como sendo o elo de conexão entre o espírito e a matéria, entre o espírito e o corpo físico. É aquilo que possibilita que os impulsos provenientes do princípio inteligente, do princípio espiritual, possam atuar sobre a estrutura material de nossos corpos, fornecendo a ele o que é necessário para a manifestação do fenômeno da vida. O crescimento, a diferenciação, a reprodução, tudo aquilo que caracteriza os seres vivos, demanda, em última instância, a presença do princípio vital, pois este é o elo que nos conecta com o princípio inteligente, aquilo que confere à matéria o comportamento de algo que se encontra no estado vivo, ou no estado vivificado. E este princípio vital, que pode variar imensamente de espécie para espécie, de planeta para planeta e de circunstância para circunstância, como nos ensinam os espíritos, precisa se difundir pelos nossos corpos de tal forma que todos os elementos celulares e mesmo os elementos subcelulares que nos compõem possam receber esse impulso vital para que assim possam cumprir com as suas funções especializadas dentro da economia orgânica. Portanto, é necessário que o princípio vital vitalize o nosso organismo. É preciso que ele se difunda, que ele se distribua pelo nosso corpo, para que ele possa, de fato, promover as suas funções vitais. Jesus já disse há muito atrás que nem só de pão vive o homem. E uma das formas de interpretarmos essa passagem é através do reconhecimento de que nós necessitamos, para a nossa vivência, para a nossa sobrevivência física, de muito mais do que aquilo que nos é fornecido pelos alimentos, pelo ar, pela água, por tudo aquilo que a nossa ciência já tão bem compreende sobre a nossa fisiologia, sobre a fisiologia de, basicamente, as inúmeras formas de vida que habitam o nosso planeta. Todas essas diferentes formas de energia, que interagem de maneira absolutamente coesa e precisa no nosso organismo, têm papéis específicos a desempenhar na nossa economia orgânica. Então, a energia, falando de maneira generalizada, que é produzida através da oxidação dos nossos alimentos, aquilo que nós ingerimos no dia a dia, ela tem um importante papel na construção mecânica e plástica do corpo, no crescimento, no desenvolvimento, etc. Entretanto, o processo vital, o controle de todas as atividades que demandam escolha, tomada de decisão e tudo aquilo que caracteriza o ser vivo, este demanda de uma força ou de uma energia adequada ao propósito. E aí que entra o princípio vital, essa gradação específica que ainda não é de todo conhecido da nossa ciência atual. Para que este fluido, para que este campo possa se difundir pelo nosso organismo, é preciso que ele seja conduzido por canais que, ao longo de nossa evolução, se especializaram em distribuir essa força pelo nosso organismo. E esses inúmeros canais capazes de levar essa força, este princípio vital, para cada uma das nossas células, para cada uma das nossas organelas celulares, tendem a confluir todos para algumas zonas específicas distribuídas ao longo do nosso corpo, em particular do nosso corpo perispiritual,
aquela formação plástica que sobrevive ao fenômeno da morte e caracteriza a roupagem dos espíritos que se encontram na erraticidade. E estes pontos, essas zonas para onde os condutos do princípio vital se encontram, podem ser chamados, e foram ao longo de nossa história, de centros vitais. Estes centros se distribuem por toda a nossa organização e são organizados em uma complexa hierarquia que os divide de forma a produzirem no nosso organismo uma complexa rede de vitalização dos nossos tecidos. No alto da nossa cabeça, temos um importante centro vital, conhecido como centro coronário, responsável pela principal via de comunicação dos impulsos provenientes do perispírito para o corpo físico, portanto, com grande influência sobre a atividade do sistema nervoso, principalmente sobre as áreas cerebrais que têm importante função na manifestação da consciência, particularmente dos estados elevados e alterados da consciência. Na região frontal, temos um outro importante centro vital, responsável pela vitalização de todo o sistema nervoso, tanto o central quanto o periférico, com grande influência sobre os nossos sentidos especiais e também sobre todas as nossas funções nervosas, as funções somáticas e também as funções autonômicas, aquelas que estão relegadas a um controle involuntário do organismo. Na região laríngea, temos um outro importante centro que vitaliza todo o nosso sistema respiratório, o aparelho fonatório, toda a região das fossas nasais, dos seios paranasais, com grande influência sobre a nossa capacidade de articular os pensamentos na palavra falada e também na região escrita. Sobre a zona cardíaca, temos o outro importante centro, responsável pela vitalização de todo o nosso sistema cardiovascular, assim como de toda a rede linfática, portanto, cumprindo importantes papéis de vitalização de todas as células do corpo, devido à sua íntima associação com o próprio fluxo sanguíneo e o seu importante papel vitalizador. Descendo para a região abdominal, temos também um importante centro sobre a região esplênica, responsável pela vitalização de todo o aparato hematológico e imunológico do corpo, com importantes funções associadas às estruturas que estão ligadas à desintoxicação dos elementos sanguíneos e também ao controle da presença de micro-organismos que podem nos fazer mal quando em grande carga no nosso corpo. Descendo um pouco mais sobre a zona umbilical, temos um outro grande centro de força responsável por vitalizar todo o sistema gastrointestinal. Os intestinos, o estômago, o esôfago e tudo aquilo que é necessário para que o processo digestivo possa ocorrer de maneira adequada. E por fim, descendo, temos o centro genésico, localizado na zona pélvica, responsável por vitalizar as nossas estruturas genésicas, o aparelho reprodutor, tanto masculino quanto feminino. Cada um desses centros coleta o princípio vital, cuja fonte é o próprio fluido universal disperso por todo o universo, o condiciona à região tecidual ou aos sistemas que este há de vitalizar, e assim eles são conduzidos por todo o nosso organismo. Uma vez que esta força se dispersa pelas células, vitalizando-as, tornando-as aptas a realizar aquilo que elas foram adaptadas ao longo da evolução para fazer, da mesma forma que quando ingerimos o oxigênio, este oxigênio é levado para as nossas células pelo sistema sanguíneo e lá é utilizado para a produção de energia, e ao mesmo tempo este mesmo sistema sanguíneo traz de volta aos pulmões as consequências metabólicas desse processo respiratório para que eles possam ser reemitidos na atmosfera, da mesma forma se dá o processo vital. À medida que o princípio vital circula pelas células, após este metabolismo bioenergético, muitas partículas rejeitadas durante este mesmo metabolismo são conduzidas de volta aos centros vitais para que elas sejam dispersas no meio e possam seguir os seus fluxos naturais.
Este é o processo que vitaliza o nosso corpo. Este é o processo que mantém corpo e mente coesos, saudáveis e aptos a executar as suas funções durante a nossa jornada encarnatória. É importante ressaltar, analisando esta questão fisiológica humana, do ponto de vista do princípio vital, de que a saúde e a doença podem, em grande parte, em última instância, serem definidas em função das alterações deste fluxo vital para o nosso corpo. Essas alterações, dependendo de sua característica, favorecem o crescimento de vírus, bactérias, parasitas, promovem a desorganização das redes celulares, provocam uma série de alterações nas funções fisiológicas básicas que levam à infinita diversidade de doenças que nos acometem ao longo da nossa trajetória. Portanto, é razoável a suposição de que a boa saúde demanda também o fluxo vital ordenado pelo nosso corpo. Além de todo o conjunto de práticas que favorecem o nosso bem-estar, através de um estilo de vida saudável, com boa alimentação, com prática de exercícios, mantendo a mente em paz, independente das adversidades do dia a dia, tudo isso favorece o fluxo adequado deste princípio vital. Por isso, é de tremenda importância que observemos o quanto essas diferentes circunstâncias na vida podem ou não impactar este fluxo e, consequentemente, impactar a nossa saúde e o nosso bem-estar espiritual. Durante o passe realizado nas casas espíritas, o que está a ocorrer é a transferência da potência vital dos médiuns para aqueles que o recebem. É justamente este princípio vitalizador que está sendo transmitido sob os cuidados da espiritualidade maior, que o condiciona, que o adequa, que o reduz ou o eleva de acordo com as necessidades específicas de cada momento e de cada indivíduo. Daí a tremenda importância de que os médiuns estejam preparados para a execução dessa tarefa, levando uma vida com bons hábitos, trabalhando e enriquecendo a sua saúde, mantendo o equilíbrio do seu estado psicoemocional, para que durante essa delicada transferência vital, aquilo que vai ser operado pela espiritualidade possa ser algo realmente de valor e que venha a contribuir com a saúde e com o bem-estar daqueles que estão a receber. Mas, da mesma forma, aquele que recebe o passe também precisa estar em estado adequado para receber esta carga vital. Pois, da mesma forma que uma válvula tende a se desgastar, quando através dela nós fazemos correr toxinas ou fluidos corrosivos, os nossos centros vitais e os condutos que os distribuem pelo nosso corpo também tendem a se alterar quando através deles nós permitimos que corram os fluidos associados a sentimentos deletérios, como o egoísmo, o orgulho, o medo, o ódio, o sentimento de vingança, de angústia. Todos esses sentimentos modificam o fluido vital de tamanha forma que os próprios centros vitais se tornam altamente resistivos à passagem desta carga vital induzida durante o processo do passe. Ou seja, inconscientemente, através de nossa invigilância mental e emocional, criamos escudos ou bloqueios que impedem que a ação do passe possa ser eficaz como poderia se estes bloqueios não estivessem erguidos. Então, tanto aquele que doa, quanto aquele que recebe, precisam estar em condições de doar e de receber para que o passe possa, de fato, atingir todo o seu potencial para nos beneficiar física e espiritualmente. É importante relembrarmos que, embora os passes sejam de imensa importância durante o trabalho de reconstrução espiritual
que muitos de nós necessitamos e que são providos pelas casas que trabalham em nome do bem e da compaixão, sejam espíritas ou de outras frentes filosóficas e religiosas, que todo este processo se faz através da cooperação entre aqueles que ofertam esta possibilidade terapêutica e aqueles que a recebem. É preciso que assumamos a nossa responsabilidade e não apenas nos sentemos com as mãos postas, esperando que os espíritos e os médiuns façam tudo por nós. É preciso nos colocarmos na posição de receptores adequados, trabalhar o nosso corpo e a nossa mente para que o princípio vital possa fluir de forma desimpedida, trazendo os benefícios que este fluxo constante e harmonioso podem trazer. Mas para que isso aconteça, nós precisamos abraçar a nossa responsabilidade. Tomarmos as rédeas da nossa própria saúde, do nosso próprio bem-estar e trabalharmos de forma ativa para que isso possa acontecer e não apenas como réis espectadores, aguardando que o passe faça aquilo que nós queremos, sem contribuirmos ou sem nos importarmos em realmente estarmos presentes e fazermos por merecer o auxílio que ele pode nos prestar. Essa tão simples e bela ferramenta, nas mãos de uma mente trabalhada, em conjunto com um propósito de bem e de compaixão, que atrai e firma o auxílio da espiritualidade maior conosco, tem um imenso potencial terapêutico hoje, foi usado no passado por todas as grandes culturas. Jesus fez uso do passe inúmeras vezes como forma de recuperar a condição física e mental de tantos sofredores que ele auxiliou, e certamente, com o advento da ciência, com o entendimento futuro dessas complexas e sutis formas de interações que existem entre nós, o passe terapêutico ainda há de ser uma das mais importantes ferramentas para o equilíbrio do corpo e da alma. Façamos a nossa parte, estudemos e nos preparemos para que essa força possa fluir de maneira adequada pelo nosso corpo e pelo nosso espírito. Muito obrigado e que assim seja. Agradecemos ao nosso irmão Alexandre pela palestra da noite, que trouxe importantes esclarecimentos baseados na doutrina do Mestre Jesus. Que o irmão continue sob o manto protetor do Mestre Jesus, a fim de que cada vez participe doando a sua cota de trabalho nessa atividade evangélica. E agora, prezados irmãos, presentes a essa reunião virtual do Centro Espírita Irmã Sheila, chegamos ao momento do passe virtual, do passe à distância. Então, eu peço a todos os que estão presentes neste momento, como já fazemos nas edições anteriores, para que todos nós nos sentemos em nossas cadeiras, em nossas poltronas, no local onde estivermos, de maneira que a gente fique bem relaxado, a gente solte o nosso corpo. E para ajudar nesse procedimento, inclusive com a nossa mentalização, eu peço que todos façam um movimento respiratório, inspirando profundamente pelo nariz, lentamente. Inspira e solta o ar pela boca. Mais uma vez vamos inspirar e vamos expirar. E nesse momento sentimos que estamos numa outra frequência vibratória, uma frequência em que estão mentalizando os espíritos tarefeiros do plano maior, os trabalhadores invisíveis da casa de Sheila, todos num só pensamento. E nós adentramos a essa corrente com muita força de vontade e também com desejo de servir. Mentalizemos então, meus irmãos, a figura meiga de Jesus, que já está entre nós desde o começo dessa reunião e que está transmitindo, através do seu coração amoroso,
as energias positivas do bem e do amor, energias quintessenciadas, multicoloridas, que partem em direção a todos nós, partem em direção ao nosso globo terrestre, partem em direção ao Brasil, envolvendo toda a humanidade encarnada e desencarnada. E assim, à medida que essas energias vão penetrando em nosso campo energético, através do nosso centro de força, o coronário, esse centro de força está localizado no alto das nossas cabeças. E essas energias vão fluindo lentamente, positivamente, e vão seguindo numa força de atração para os demais centros que nós possuímos. E à medida que as energias vão penetrando, elas vão envolvendo os nossos órgãos, a começar pelo nosso cérebro, pelos órgãos da visão, da audição, do olfato, os órgãos da degustação. E segue em direção ao nosso coração, um órgão muito importante no nosso campo energético. E nesse momento pedimos uma mentalização especial para esse órgão, fortificando contra toda energia negativa. E segue a energia para o nosso pâncreas, para o nosso baço, estômago, envolve os nossos rins e volta para os nossos pulmões. Os pulmões também é um órgão muito importante, principalmente nesse momento pandêmico. Vamos fazer uma energização especial dos nossos pulmões. Mentalizemos os nossos pulmões com essas energias, a fim de que toda energia negativa seja afastada dos nossos pulmões. E a energia parte para o nosso estômago, para os nossos rins, intestino, demais órgãos do nosso aparelho reprodutor. Volta uma força de atração para em direção ao coronário, através da nossa coluna vertebral. E se espalha por todo o nosso campo energético, envolvendo a nossa pele, a nossa ossatura, e vibrações de equilíbrio, de harmonia e de saúde. E assim, nesse momento, refazidos as nossas energias, fazemos mais um movimento de respiração, profundamente, um movimento de respiração de agradecimento. Agradecimento por participarmos com a espiritualidade amiga, trabalhadores da Casa de Sheila, nessa vibração que foi a nosso favor. E passamos para o momento em que vamos folhear os nossos cadernos de oração, para encontrarmos nele aqueles nomes, aqueles nossos entes queridos, nos quais colocamos para que também recebam essas energias. Vibremos, meus irmãos, em cada nome que lá está assinalado. Vibremos no frontal desses irmãos, a fim de que essas energias também envolvam todo o campo energético dessas criaturas. Agora passamos para o nosso caderno de irmãos desencarnados, nossos queridos parentes que já foram para a pátria espiritual, vibrando na figura de cada um deles, transmitindo essas mesmas energias de positividade, de equilíbrio e de harmonia, a fim de que esses irmãos sigam também seus próprios caminhos evolutivos. Mestre amado Jesus, permite que possamos rogar aos nossos mentores espirituais, esses mesmos trabalhadores da Casa de Sheila, para que se aproximem das águas que colocamos aos nossos lados e as transformem num elemento medicamentoso
para que no momento em que dela bebermos, com fé, possamos sentir o renovar das nossas energias, tanto as físicas quanto as espirituais. E assim, totalmente energizados, nós queremos agradecer pela oportunidade, Senhor, desse trabalho em conjunto com esses amigos da espiritualidade. Encerramos este momento na vossa paz. Mestre amado Jesus, agora chegou o momento de encerrarmos as nossas atividades, irmãos, e em nome do nosso Mestre, nós iniciamos essa reunião. E agora queremos encerrar esse momento, também no nome dele, e agradecer por tudo quanto foi distribuído na noite de hoje. Agradecer pela oportunidade de estarmos atuando em conjunto com os irmãos da espiritualidade, com a equipe espiritual da Irmã Sheila. E agradecer por todas as benesses já recebidas e também pelas que receberemos. E assim, Mestre amado, agradecidos por tudo que recebemos, pedimos a permissão para encerrar a reunião da noite, rogando que a vossa paz esteja em nossos corações agora e sempre, e que assim seja.